colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Incast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou a Bruna, especialista técnica da Ouro Fino, e hoje eu recebo uma convidada super especial, que é a Yara Suinier, produtora rural de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul. A Yara é formada em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em zootecnia. Ela se dedica aos estudos de gestão de propriedades e cadeia produtiva. E ainda é uma das integrantes dos Agronautas. É um podcast muito legal que debate e desmistifica o mundo do agro. Muito importante, nós vamos conversar sobre ele daqui a pouco. Yara, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Bruna. Que prazer ter o convite da Ouro Fino, de vocês, de estar conversando, contando um pouquinho aqui da minha história no Rio Grande do Sul. E fico muito feliz de estar participando e quero dizer também que sou ouvinte de vocês, escuto os podcasts, a gente está sempre na estrada, é uma alegria ter o nível de qualidade que vocês têm, né, nos podcasts que vocês apresentam. Que bom estar participando. Que legal, fico feliz que você é uma ouvinte nossa no nosso podcast. Sim. Yara, conta um pouquinho do seu trabalho, como que você trabalha na propriedade, como que vocês atendem? Tá, Bruna, é o seguinte, eu sou engenheira agrônoma, tenho formação em produção animal, eu fiz meu mestrado em produção animal, fiz FGV também, e hoje eu atendo 2 propriedades da família em Lavras do Sul. Lavras do Sul, para quem não conhece, o podcast é nacional, é um interior quase fronteira com o Uruguai, com a Argentina, do Rio Grande do Sul. Nós bem na fronteira. Bem na fronteira, é quase 200 quilômetros ali para o Uruguai, 300 para a Argentina. Então, nós trabalhamos lá com pecuária de corte, com a Erifor e Brafor, com um campo nativo, mas 80% é campo nativo. Então, vendemos terneiros e sobreanos, animais pesados para recria, vendemos vacas gordas também e estamos nesse negócio há muito tempo, né? É uma propriedade que vem dos meus avós, passou para meus pais e hoje sou eu e a minha irmã que administra, minha irmã é minha sócia no caso. Então, estamos no desafio que é a pecuária de corte, fazer esse trabalho tão bonito, tão gratificante e ao mesmo tempo sempre tão desafiador. E temos que legal, Yara. Realmente uma sucessão, né? É uma sucessão, exatamente. E temos na Ouro Fino um grande parceiro do nosso negócio já há um bom tempo. Que legal, bacana. Eu tive no Rio Grande do Sul não faz muito tempo, eu confesso que eu tenho Rio Grande do Sul no meu coração. Eu adoro tomar um matear, né, como você fala. Que legal, tem que nos visitar então. Com certeza. Yara, o Rio Grande do Sul passou por um desafio bem difícil, né, nos últimos meses, umas secas muito intensas. Verdade. Agora que voltaram as chuvas, fala um pouquinho como que tem sido esse desafio de período muito seco, agora sim. Voltam as chuvas, o que vocês passaram e o que vocês esperam aí desse desafio? Olha, a seca já é o 4º ano que se repete aqui no Rio Grande do Sul, por vezes mais intensivo, menos intensivo, mas assim, é um fenômeno que tem que ser repetido. Então, para a gente que trabalha com pecuária de corte, principalmente em sistemas de campo nativo, é um desafio imenso, né? Lidar com toda essa situação, com as perspectivas, porque pega a nossa época de entória, nossa estação reprodutiva, por exemplo, na nossa fazenda é dezembro e janeiro, e metade de fevereiro. Então, a gente tem coincidido com as épocas de extrema seca. E esse ano, a gente ainda teve o agravante que ainda continuou um outono seco. Então, tem sido um desafio como gestor de tentar repensar os sistemas produtivos, como fazer. A parte também sanitária, né? Que tudo, né? Imagina a qualidade de água, não ter água. Acaba impactando tudo, né? Principalmente exatamente, a nutrição. Bruna. A nutrição, exatamente. Então, desmamando terneiros mais leves. Então, tem sido um desafio muito grande, assim, até como ele tem sido consecutivo, quando a gente acha que o próximo ano vai ser melhor, de novo, temos outra previsão de seca. Eu passei 4 anos fora do Brasil, Bruna, administrando à distância, eu morei nos Estados Unidos agora há 4 anos. Então, assim, voltei cheia de ideias, né, desse meu tempo americano. Vamos ver se eu consigo colocar em prática agora, seja mais compostos artesianos, a própria divisão das invernadas, né, das nossos potrezos com mais água, mais disponibilidade de forragem, diminuição de carga. Então, assim, tentar trabalhar mais, né, na prevenção e não naquela forma que a gente trabalha, às vezes, de tentar
curar, né? E sim na prevenção de não passar por secas, não sofrer tanto nessas secas tão intensas. Eu acho que o trabalho tem que ser voltado todo para isso. Eu vejo que esse é o nosso objetivo, né? A gente tentar prevenir o máximo que a gente pode de doença do animal. Exatamente. Então é por aí que a gente quer trabalhar em todo o sistema, não só na sanidade, mas na nutrição, reprodução, né, gestão, trabalhar mais na prevenção, pensar mais fortemente nisso, até porque as previsões climáticas, Bruna, elas têm sido tão certeiras, né? Não existe mais aquela coisa que a gente achava, ia ter uma sequinha, não. Se a previsão é seca, vem a seca mesmo, uns meses que não vai chover, não vão chover. Então, a gente acreditar em todas as tecnologias aí. É um pouco mais imprevisível, né? A gente falava na época das secas de tal a tal mês. Hoje a gente não tem como falar assim mais. E o Rio Grande do Sul nunca teve essas estações como o resto do Brasil, né, Bruno? O resto do Brasil, né, a parte tropical do Brasil sempre tem a estação das chuvas, a estação da seca. O Rio Grande do Sul, sempre por ser subtropical, teve as 4 estações do ano, junto com secas e chuvas, enchentes, dependendo, não na mesma época. Então é um desafio maior ainda e da gente trabalhar com essa prevenção e também trabalhar acreditando cada vez mais na ciência, na meteorologia, nas previsões de tempo, né? Em tudo que tem aí para a gente tentar minimizar os prejuízos sempre. Com certeza. Yara, a gente sabe que o carrapato é um grande desafio, principalmente nesse tempo, né? A gente tem aí um período de chuva, um período que sai o sol, a gente tem aí esse aparecimento do carrapato. A gente tem algumas soluções. Fala um pouquinho sobre como que vocês enfrentam, se vocês fazem algum tipo de protocolo estratégico do controle de carrapato. Comenta um pouquinho sobre esse cenário, por favor. Então, o Rio Grande do Sul tem um agravante, né, que nós temos, digamos, para o carrapato, nós não somos não é o Nelore, é as cruzas, né, Erifor, é o puro, o Brafor. Então, são animais europeus que têm uma suscetibilidade muito maior ao carrapato do que o Nelore puro, digamos assim. Então, já existe esse desafio bem forte do Rio Grande do Sul na questão do carrapato pelas questões das raças que nós trabalhamos e produzimos aqui, que é diferente do resto do país, né? Então, para nós tem sido um desafio. A gente nota que a cada ano o carrapato tem vindo numa força cada vez maior e eu acredito, Bruna, que esse ano foi o pior de todos, né? Onde realmente foi bem difícil o controle. Nós trabalhamos com protocolo o tempo inteiro com protocolo de prevenção e fazendo, e mesmo assim, mesmo com protocolo, teve protocolos que não aguentaram os 21 dias. A gente ainda tem banheiro de imersão, né, o que o animal mergulha, então a gente tem os controles muito bem feitos da água, a gente está sempre mandando a água para a cauda, né, para análise. Nós temos o controle dos carrapatos também, que a Júlia da Ouro Fino nos dá uma assistência uma vez por mês, manda os carrapatos para análise. Então a gente tem esse controle bem feito, né, desde cauda de banheiro, carga, recarga, quantos carrapatos por animais, vai para teste, vai para laboratório, está funcionando, não está funcionando, e mesmo assim tem sido um desafio imenso, né? Porque daí tem a questão entre o carrapato e a tristeza parasitária, né? Nós não temos vacina no Brasil para tristeza parasitária que a gente possa usar, então assim tem sido um desafio imenso. A questão daí depois, né? Quando vem muito carrapato, a questão do tamanho das bicheiras, a mão de obra, né? A mão de obra em acertar a hora de ir para o banho, a hora de aplicar os produtos. Então eu acredito que hoje, olha, posso te dizer que no meu negócio um dos maiores desafios é lidar com carrapato. Principalmente no Rio Grande do Sul, a gente tem muito esse desafio por conta da raça mesmo, como você comentou, né? A maioria são rebanhos de Bradford, de Hereford, então esse sangue europeu tem uma particularidade, uma sensibilidade bem maior e é importante que a gente sempre faça realmente esse protocolo estratégico, né? E ver o que a pessoa espera. Às vezes a pessoa está usando um produto como, por exemplo, um Master, para um controle estratégico e quer que ele derrube o carrapato, né? A gente tem um pouquinho desse engano. Então, a gente tem aqui na Ouro Fino, por exemplo, o Colosso FC30, que é bastante utilizado por vocês, né, em banho, que é para realmente cair esse carrapato. Então, é muito importante, bacana que você citou o auxílio, né, do nosso consultor, e é realmente isso que a gente espera, a gente poder auxiliar com o protocolo e, claro, tentar fazer um teste de resistência, ver de que forma que a gente pode atuar para diminuir essa sensibilidade e esse ataque com o animal, principalmente pelos problemas secundários, né, como você mencionou, bastante importante. E é interessante que a Júlia, que é da Ouro Fino, né,
Inclusive, ela fez umas cadernetinhas de campo com todos os protocolos para tristeza, com as fotografias. A gente sabe que muitas vezes o pessoal do campo não teve a educação necessária, né, Bruna, a gente tem ainda, infelizmente no Brasil, a gente ainda tem funcionários que não têm uma alfabetização muito boa. Então ela fez a Júlia da Ouro Fino, ela fez umas cadernetinhas com todas as fotografias, com ml, qual tipo de agulha para qual tipo de produto. Que bacana. Então nós também recebemos um quadro imenso da Ouro Fino com todos aqueles calendários sanitários. Então, nesse calendário também tem as agulhas, onde aplicar, qual é o tipo de agulha para qual local do corpo do animal. Então, assim, bem interessante esse apoio aí que a gente tem da Ouro Fino nesse quesito, né, de tentar minimizar os problemas existentes na propriedade. Que bom, Yara, fico muito feliz e mais ainda por essa a tentativa de ser o mais compreensível possível para todos, né? Independente se a pessoa sabe ler ou não sabe ler, ela vai conseguir nos entender. E exatamente, essa comunicação, eu tô aqui, né? Agoniada para conversar com você de Expo Inter. Sim, é uma feira muito aguardada pelos gaúchos e também pelos não gaúchos. E como que tá a sua expectativa? Bom, esse ano eu acho que vai ser uma feira, assim, um pouco tensa, porque os preços a gente tem acompanhado, né, das commodities, do gado. A gente está num ano bem complicado para quem trabalha na pecuária, para fechar as contas, enfim. Mas eu gosto muito da Expo Inter, né, porque, por exemplo, para quem trabalha com compra de produtos ou compra de maquinário, é uma boa oportunidade de ir fazer excelentes compras, né. Todos os laboratórios têm promoções fantásticas, desde que façam um volume maior. Então, assim, eu tô com expectativa de diminuir meus custos de produção fazendo boas compras na Expo Inter, principalmente de produtos veterinários, alguma coisa de maquinário. Então, enfim, a gente sempre pensa na Expo Inter como uma forma, como eu não sou expositora, Bruna, né, claro, quem expõe cavalo, quem expõe gado, já é outra questão dos remates, mas eu digo, eu como sou mais gado comercial, para mim é uma boa oportunidade de fazer boas compras na Expo Inter para diminuir os meus custos de produção lá no final. Eu sempre aguardo a Expo Inter. Então, como o mercado, eu acho que está sendo sensível, né? Os mercados, assim, né, a cadeia pecuária como um todo, como não está bom para o produtor, o preço entregue, o preço de venda está muito ruim. Então, eu tenho esperança que a Expo Inter venha com boas promoções, que a indústria nos ajude aí a fazer boas compras. Sim, com certeza. E a gente também tem que ter... Eu falo por mim, viu, Yara? Eu sou bastante otimista. E eu vejo que esse momento de ciclo pecuário, realmente a gente está na baixa, né? E a gente tem uma expectativa, se Deus quiser, a gente vai ter aí um início de 2024 um pouco mais atrativo, e é a hora da gente conseguir ter visibilidade, principalmente nessas feiras, como você falou, para compra de maquinários, de outros produtos, é bastante interessante mesmo. Isso. Vamos aguardar um 25 melhor. Oi? Não, diz que o ciclo melhora em 25, começa a dar uma melhorada em 24 e que 25 vai ser melhor. Vamos aguardar. Estamos torcendo. Estamos torcendo fortemente para isso. Estamos torcendo para isso. Yara, e você é uma das integrantes do Agronautas, é um grupo muito bacana. Eu já ouvi falar do Agronautas, eu já escutei podcast do Agronautas. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que fala o Agronautas, quais que são as pautas principais do Agronautas. Os Agronautas virou um grupo muito legal, que são todos conhecidos aqui. Somos um grupo que se conhece da atividade pecuária e tem perfis, Bruna, muito distintos. Eu vou dar um exemplo. A gente tem o Caju, que é da GAP aqui do Rio Grande do Sul, que é uma empresa super forte, que vem de genética, né, de brangos, enfim. Ele é um dos hosts. Aí tem o Roberto Gresselé, que é conhecido como o cara da carne. Ele também faz parte do programa e ele trabalha mais com a cadeia fora da porteira, né? Aí tem a Ana Doralina, que é do grupo, ela é diretora técnica do Angus, então que ela fala do mercado da carne. Eu sou uma produtora rural, também trabalho nessa parte de associativismo. Aí tem o Leonardo Canelas, que trabalha com a parte de assistência técnica, tem muitas propriedades que ele atende. Aí tem o Veloso, que também tem muitas propriedades que atende na parte de genética. Aí entrou a Lívia agora, que trabalha só com comunicação. Então, e tem o Ricardo Oyag, que é um professor da Unipampa, que é maravilhoso. Então, assim, é um perfil distinto de pessoas que falam sobre a pecuária. E a nossa intenção é tentar comunicar, desmistificar um pouco a pecuária gaúcha, a pecuária como um todo,
para a sociedade urbana, tentar levar de uma forma mais leve, tentar levar de uma forma que as pessoas entendam o que a gente está falando, dando ideias. A cada 13 episódios a gente tem um convidado, esse convidado nos dá uma aula, normalmente são nomes bem importantes, então tem sido muito legal, o pessoal escuta bastante. Ainda, a gente vê que o nosso público ainda é mais agro, mas a nossa intenção é ir para fora da porteira. É natural porque a gente escuta, não adianta, né, Bruna? Tu também eu digo, tu é do agro, então a tendência da gente é escutar pessoas, né, que falem do agro também. Então esse grupo está sendo muito legal, surgiu assim com uma ideia, assim bem no início, bem simples, e está tendo muito patrocínio, tá tendo muita gente escutando, a gente está tendo um retorno muito legal. Então está sendo muito bom participar porque são vários elos da cadeia que estão ali representados. Então não fica só uma visão do produtor, fica o pessoal da cadeia da carne, fica o pessoal que também trabalha em restaurante, o pessoal que trabalha com genética. Então ficou muito a Nido, que é da comunicação, e deu um grupo muito bom. Assim, a gente fala 1 hora, a gente grava de 15 em 15 dias os episódios, a gente grava 1 hora, fala o que tem para falar, tem uma pauta. Normalmente a gente escolhe as pautas. Tem uma lista de pautas, mas a gente vê as que estão, por exemplo, se é época de seca, vamos falar sobre a seca, vamos falar o que estão fazendo, se é época agora, vai ser Expo Inter, teve agora uma exposição grande, uma Expo Outono Uruguaiana, falamos sobre isso. Então a gente está sempre tentando atualizar, assim, quem está nos escutando. Caramba, que legal! Olha, pessoal, a gente tem um grupo de várias pessoas, de várias funções diferentes, vamos assim dizer, que falam de um mesmo ponto, do benefício do agro. Isso é muito bacana. E como você falou, né, Yara? O agro, falar pro agro é muito fácil, porque a gente vive essa realidade, a gente sabe o que acontece. Exato, Bruna. Né? Sim, e a gente quer que realmente ele seja bem visto pelas pessoas que não são do agro. Porque a gente, infelizmente, tem muita desinformação, né? Vamos dizer, no meio comum, no meio não agro. A gente ainda tem muita desinformação, a gente ainda tem muitas crenças, né? Que a gente precisa realmente desmistificar. E é muito importante que a gente tenha esse alcance. Nós da Ouro Fino, a gente também tem uma iniciativa que chama Esse Agro é Nosso, que nada mais é do que realmente a gente fortalecer que o agro está presente em tudo. Então, tudo que a gente pensa é agro. Se a gente pensa em roupas, se a gente pensa em viajar, se a gente pensa numa simples festa junina, a gente está falando de agro, né? Nesse momento de festas juninas, de canjica, a gente tem que falar do produtor de milho. Então, é super importante. Eu fico muito feliz que você esteja aqui, que a gente consiga debater essa importância. E assim, pessoal, eu convido a todos que vocês escutem o nosso podcast e vou deixar aqui a Yara fazer o convite dela com as pautas dela para vocês também, viu, Yara? Vai ser um prazer nos escutarem. Agronautas, é só colocar no Spotify, tem todos os episódios ali gravados, dá para comentar. A gente tem no Instagram também, ali, dá para entrar em contato com a gente. Se quiser sugerir alguma pauta, quiser fazer alguma pergunta, né? A gente tem assuntos diversos, vocês podem ver ali, tem tudo que vocês possam imaginar. Então, estamos à disposição aí dos ouvintes, seria uma alegria pegar mais gente fora do Rio Grande do Sul, né? O resto do Brasil, que a Ouro Fino tem um alcance nacional, seria bárbaro ter mais ouvintes. Ficam convidados a nos escutarem. Opa, olha, o pessoal já tem bastante episódio, então, pra maratonar, vamos assim dizer, né? Porque a gente tem aí vários do Ouro Fino Cast. Agora, com Agronautas, temos bastante conteúdo. Temos bastante conteúdo. E lembrando que a Ouro Fino é um dos patrocinadores do Agronautas. Nós temos já 10 patrocinadores de diversas áreas, né? A gente não pega patrocinador da mesma, por exemplo, laboratório, a parte veterinária é só a Ouro Fino, quem é do sal é só do sal. Então está sendo bem interessante que os 10 patrocinadores também têm um perfil bem diverso. E está sendo bem interessante, então, até essa adesão que a gente achou que não ia ter no início, pensando se ia ter muita gente, e surgiram, assim, em um ano, conseguimos 10 patrocinadores e a Ouro Fino tem sido nossa parceira sempre, a gente agradece. Que bacana, Yara, fico muito feliz, muito honrada. E de poder, claro, em nome da Ouro Fino, participar e fomentar esse benefício do agro, falar sobre o agro, quanto ele é importante para todos nós, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Ouro Fino Cast. Deixa aqui para você fazer o convite para todo mundo e te espero, com certeza, espero ir para o Rio Grande do Sul em breve aí conversar com vocês.
Bruna, vamos te aguardar aqui com o mate. Vamos esperar uma visita tua aqui com a Júlia. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Pessoal, um abraço para todos. Agradeço demais a todos que estão nos escutando, nossos ouvintes. Chamo todos para conferirem nos nossos episódios do Ouro Fino Cast e também agora do Agronautas. Então vocês vão ver toda a participação da Yara e de todos os demais que ela comentou. A série do Agronautas está bastante interessante. Se vocês ainda não seguem, comecem a seguir e acompanhar todo esse conteúdo, tá bom? E também espero que vocês nos acompanhem aí nas nossas redes sociais, nos nossos materiais e estejam sempre à disposição de entrar em contato com a nossa equipe de campo, que estão dispostos a te ajudar sempre que possível. Deixo aqui o meu muito obrigada, entre em contato conosco pelo nosso Instagram, baixem o nosso aplicativo Ouro Fino Agronegócio e espero vocês num próximo podcast. Bora render! Tchau! Tchau!